Unidade 1. Saúde e movimento. Aula 3.1. Conteúdo. Atividade física preventiva. Habilidade. Reconhecer os benefícios da atividade física na prevenção de doenças. Muito bem, turmas, no desafio do dia, eu quero que vocês observem essas 3 imagens e que vocês respondam as seguintes questões. Quais são os tipos de ginástica mostrada nas imagens? Nós temos 3 imagens aí, vocês têm que dizer quais são. E qual delas é direcionada para uma atividade profissional, tá? Então, esse é o nosso desafio. E assim, a partir desse desafio, nós vamos iniciar o conteúdo de hoje, que vocês já perceberam que é a respeito da atividade preventiva. Então, nesse momento, nós vamos conhecer um tipo de ginástica que é direcionado para um grupo especial de pessoas, que é chamada de ginástica laboral. E aí eu já peço para que vocês observem aqui o nosso cenário. Vocês sabem onde eu estou? Aqui já tem uma colinha, ó. A gente está aqui na Feira Municipal Manaus Moderna, tá? Então eu quero que vocês observem. Aqui, quem está ao meu lado, nós temos um trabalhador que está carregando aí uma mercadoria que a gente conhece aqui como estivadores, né? E aí eu pergunto para vocês, quais tipos de profissão vocês acham que existem aqui nesta feira? Nós temos aqui o estivador, nós temos os comerciantes que estão lá dentro da feira, né? E aí, será que existe um tipo de exercício para eles direcionado para ser feito dentro do ambiente de trabalho? Eu já posso dizer para vocês que sim, não somente para eles, mas para todos os tipos de profissionais. Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a ginástica laboral. Então, o que seria a ginástica laboral? A ginástica laboral, ela é um tipo de ginástica, né? Ou seja, um tipo de exercício físico direcionado para uma atividade profissional. E esse tipo de ginástica, ela sempre vai ser acompanhada e orientada por um profissional da saúde física, no caso, um educador físico, tá? E qual seria o objetivo desse tipo de ginástica? De manter a saúde, a qualidade de vida, evitar lesões dos funcionários por esforço repetitivo e algumas doenças ocupacionais. Então, a ginástica laboral, ela não existe por qualquer motivo, ela tem um objetivo. E o objetivo é muito bom, é para manter a saúde desses funcionários. E quais seriam as características dessa ginástica? Agora vamos ver o que ela tem diferente dos demais tipos de ginástica. Então, primeiro, ela consiste de alongamentos de diversas partes do nosso corpo, como o tronco, a cabeça, os membros superiores, no caso os nossos braços, né? E os membros inferiores, as nossas pernas. Uma outra característica desse tipo de exercício é a baixa intensidade, ou seja, a intenção não é deixar o funcionário cansado, porque logo após ele tem que trabalhar, né? É para deixar ele relaxado e para trabalhar essa musculatura que ele vai, né, colocar aí para trabalhar também, até porque quem trabalha na indústria, como vocês estão vendo aí na parte de cima, eles vão fazer movimentos repetitivos, né? Vamos supor que eles estão numa linha de montagem. Normalmente é sempre o mesmo movimento, então eles precisam alongar, precisam fortalecer a musculatura que eles mais utilizam, que no caso é dos braços. E vai ser uma atividade de baixa intensidade. Em relação ao tempo, é uma atividade curta. Ela dura no máximo 15 minutos, vai de 10 a 15 minutos e o ideal é que ela aconteça no mínimo 3 vezes por semana para surtir efeito. Muito bem.
Mas essa ginástica, ela tem os momentos certos para serem feitos, né? Ela tem 3 etapas. Ela pode ser uma ginástica preparatória, ou seja, aquela ginástica que é para o início da hora de trabalho. Nós temos a ginástica de pausa ou compensatória, que é durante a jornada de trabalho. E nós temos a ginástica de relaxamento, que é aquela ginástica no final. O correto seria que acontecesse essas 3 etapas durante o dia, tá? Ginástica preparatória, ginástica de pausa ou compensatória e a ginástica de relaxamento. Vamos ver as características de cada uma dessas etapas. Primeiro, a ginástica preparatória, como o próprio nome já diz, ela vai preparar os funcionários, os colaboradores, para o início da jornada de trabalho, ou seja, vai despertar o corpo, vai ativar fisiologicamente o organismo, oxigenando os tecidos e aumentando a frequência cardíaca, tá? E vai preparar para o trabalho físico e vai melhorar o nível de concentração e disposição. Então, essa ginástica preparatória é justamente para preparar o nosso corpo para iniciar o nosso trabalho, independente do local onde você atua profissionalmente. A ginástica de pausa ou compensatória, ela vai acontecer durante a jornada de trabalho e a finalidade dela é de compensar todo e qualquer tipo de tensão muscular adquirido pelo uso excessivo ou inadequado das estruturas musculares. Ou seja, a ginástica de pausa é aquela entre a jornada de trabalho que vai te ajudar a relaxar aqueles músculos que já estão tensionados ou aquele cansaço que já acumulou aí só no período da manhã, digamos assim, ou pegou um pouquinho da tarde. Então, é uma ginástica que acontece ali durante o período de trabalho. E a ginástica de relaxamento é para você relaxar. É uma ginástica no final da jornada de trabalho. E o objetivo é a redução do estresse, o alívio das tensões, a redução dos índices de desavenças no trabalho e em casa. Então, a pessoa que criou a ginástica laboral, ela não teve somente a ideia da questão de ganhar o dinheiro, mas sim de promover saúde, né, para as pessoas que trabalham nos diversos lugares, na empresa, na indústria, no escritório e até mesmo vocês dentro da sala de aula podem se beneficiar desse tipo de ginástica, tá? Então, a ginástica laboral, ela foi criada para beneficiar, para trazer melhoras, né, relacionadas à saúde no ambiente de trabalho. Tanto é que tem várias indústrias que já estão utilizando a ginástica laboral para ajudar os seus colaboradores a serem mais produtivos. E para esse momento, eu trouxe para vocês alguns questionamentos. Normalmente, né, sempre é feito pela gente. Mas aí, eu sou professora, trabalho a maioria do tempo sentado. O que eu posso fazer? Ah, eu sou cabeleireira, eu trabalho muito com os meus punhos, né? Secando, alisando o cabelo, cortando. O que eu posso fazer? E aí, será que a gente pode fazer qualquer movimento? Será que é adequado para o tipo de trabalho que eu estou fazendo? Né? E o que eu devo fazer se eu fiquei muito tempo sentado, ou muito tempo em pé, ou se eu andei demais? Então, esses são alguns questionamentos que podem surgir, né, agora, nesse período que nós estamos falando sobre a ginástica laboral. Então, já pensem aí na profissão do pai e da mãe de vocês, dos tios, o que será que eles podem fazer, né, para manter a saúde, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tipos de exercício para cada profissional, né, que trabalha num ambiente diferente, no escritório, na indústria e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Então, já deu para a gente perceber que os tipos de alongamentos, ele vai ser diferente. Eu quero que vocês observem aí na nossa cartela 5 imagens, na verdade 4 imagens, de ambientes diferentes de trabalho. Na primeira imagem, nós temos aí os nossos pedreiros, né? Eles estão construindo uma casa. Na segunda imagem, nós temos as pessoas que trabalham em escritório, muito tempo sentado.
Mais abaixo nós temos uma cabeleireira e ao lado nós temos um motorista. Analisando esses quatro profissionais, né, esses 4 ambientes de trabalho. E aí, será que eles têm que fazer o mesmo tipo de exercício ou será que eles têm que dar uma atenção maior para um grupo muscular do seu corpo, para uma parte do seu corpo? Se a gente observar, os pedreiros, eles passam muito tempo em pé e sentado, né? Porque eles vão levantando de acordo com o que vão montando a casa. Aí, ó, no chão, que o pedreiro que está fazendo aí o chão, ele está agachado. Mas o outro que já está colocando o tijolo, ele já está um pouquinho mais levantado. E os outros já estão em pé, né? Já dá para a gente perceber aí que eles têm um movimento corporal diferenciado, dependendo do serviço que eles estejam fazendo. Aqui, já na figura do escritório, já dá para a gente perceber que a maioria das pessoas ficam bastante tempo sentadas, né? Levantam para tomar um café, para ir ao banheiro, para beber água, ou para ir na Xerox, na máquina de Xerox, né? Então, já deu para perceber que a maioria do tempo é sentado. Olhando para a imagem da cabeleireira, a gente percebe o quê? Que ela trabalha muito com os membros superiores, no caso o braço, o punho, bem diferente das demais profissões de cima. E ao lado nós temos um motorista de ônibus que também passa bastante tempo sentado, mas sempre utilizando os 2 braços e as 2 pernas também. E aí, será que para eles é sempre o mesmo exercício? Não, não é, né? Eles vão ter que variar, né? Dependendo da profissão, o exercício, o alongamento, ele vai variar. E aí eu trouxe algumas informações a respeito de algumas profissões. A primeira é a profissão em escritório, tá? Então nós vimos que a maioria das pessoas que trabalham em escritórios ou na parte administrativa de um hospital, de uma escola, né, ou de um comércio, então todo mundo que trabalha na parte administrativa fica muito tempo sentado na frente de um computador ou na frente de um notebook, né, digitando, assinando papéis, fazendo cálculos. Então, normalmente essas pessoas que trabalham no escritório, elas ficam muito tempo sentadas utilizando o punho e a mão para digitar, né, para escrever e assim por diante. E aí, quais são os músculos, quais são os membros que devem ser alongados? Vamos ver quais são? Então, aqui, na profissão escritório, o alongamento ela deve ser das mãos e punhos, costa e pescoço, porque eles passam muito tempo sentados numa posição somente. E também vamos adicionar aí a coluna, né? Porque normalmente a gente começa sentando direitinho e depois vai escorregando na cadeira. E a gente percebe que o nosso colaborador, o profissional, ele já fica sentado de uma forma que não é adequada, né, para a sua profissão. Mas aí a gente percebe que tudo vai depender, né, do ambiente onde ela está. Se a mesa é mais baixa, se a mesa é mais alta, vai ter que acontecer aí uma adaptação para que ela fique bem adequada aí para a posição onde ela está. E nós podemos perceber também que os exercícios eles devem ser dinâmicos e com movimentos, tá? Então as pessoas que trabalham no escritório, elas precisam alongar principalmente a parte da mão, dos punhos, costa, pescoço, tá bom? Já nas indústrias, a gente percebe que a forma como eles trabalham é bem diferente. A maioria passa muito tempo em pé, fazendo exercícios repetitivos, ou com os braços, ou com as pernas, né? Porque tem gente que trabalha sentado também nas indústrias, porque a maioria participa da linha de produção. Então, para quem trabalha por muito tempo em pé, é muito complicado manter a postura correta por muito tempo. E aí, se a gente não tem um domínio do nosso corpo, não policia essa questão da postura, a gente acaba o quê? Tendo uma postura inadequada. E isso vai prejudicar a nossa coluna, as nossas articulações e por aí, e assim por diante. Então, para essas pessoas que trabalham em indústrias, primeiro ela tem, né, que
tomar propriedade da questão da sua postura, tem que se policiar, tá? Então, essas pessoas, elas vão precisar alongar os músculos da perna, por ficarem muito tempo em pé e outras muito tempo sentada. Também a questão da coluna, dos braços, do punho, da mão, dependendo da atividade que ela esteja fazendo ali na linha de produção, tá? E sempre que puder, relaxar a musculatura em que mais é recrutada. No caso, numa linha de produção, se a pessoa está fazendo a montagem de uma TV ou de um controle, a gente percebe que ela trabalha muito com os braços. Então, esses músculos, eles devem ser relaxados, porque eles são os mais recrutados durante a atividade, tá? O próximo profissional que nós temos, ele já é bem característico da nossa região, que são os estivadores. Vocês conhecem os estivadores? Eu tenho certeza que aí na comunidade de vocês, no lugar onde vocês vivem, vocês têm um porto, né? Onde os barcos atracam e os jatos também, e normalmente as pessoas que viajam precisam levar mercadoria. Então precisa de ajuda para que alguém carregue essa mercadoria para fora do barco, para fora da canoa, do ajato, né? Da embarcação que estiver aí. E normalmente essas pessoas que fazem esse trabalho de carregar essa mercadoria são chamados estivadores. E observando aí as imagens, vocês percebem que as mercadorias, elas não são tão leves como a gente imagina, né? Então, esses profissionais, eles precisam sempre estar alongando as pernas e a costa e também fazendo exercícios de fortalecimento do abdômen, dos braços, das pernas, ou seja, do corpo inteiro, porque eles estão carregando uma mercadoria muito pesada. Então, para vocês verem, independente da profissão, a ginástica laboral, ela vem para beneficiar todas, né? E se a gente observar e for analisar profissão por profissão, a gente vai perceber que todas necessitam que esse colaborador, esse profissional, esse trabalhador, ele tenha esse momento para alongar e para fortalecer a sua musculatura. E aí eu já chamo vocês a atenção para esse espaço aqui. Onde eu estou? Eu estou aonde? Numa sala de aula. Isso não é diferente para vocês, até porque a gente pode dizer que a profissão de vocês hoje é ser estudante. E vocês também passam muito tempo sentado, né, escrevendo, prestando atenção na aula de educação física, tá certo? E vocês também necessitam de ter um momento para relaxar, para alongar a musculatura. Vamos ver o que vocês precisam fazer? Então lá, o estudante, ele precisa alongar as mãos e os punhos, vamos à cartela? As costas e também o pescoço, porque vocês passam ou muito tempo com o pescoço abaixado escrevendo, ou muito tempo com ele olhando para a tela, no caso, né? E fazer também exercícios dinâmicos e com movimentos. Então, já que a gente está falando, né, de vocês estudantes, eu vou pedir agora para que vocês fiquem de pé para a gente ter o nosso momento de ginástica laboral voltado para você, estudante, tá? Então, como vocês viram, vocês precisam alongar o quê? Os punhos, as mãos, a costa e o pescoço. Então agora eu vou ensinar para vocês alguns exercícios. Professores, esses exercícios também são indicados para vocês. O ideal é que vocês tenham um compromisso de fazer esses movimentos, esse alongamento todos os dias, porque vai melhorar muito a questão da postura de vocês. Então vamos começar aqui com as nossas mãos, né? Primeiramente nós vamos estender e vamos segurar para trabalhar aqui a musculatura do punho e das mãos. Mas por que, professora, as mãos? Porque vocês escrevem com ela, né? Então vocês precisam ter elas alongadas e bem trabalhadas. Lembrando que cada exercício deve durar, cada alongamento, de 10 a 15 segundos ou um pouquinho mais, tá bom? Se faz de um lado, tem que fazer do outro também. Lembrando sempre de manter uma postura correta. Muito bem, estou gostando de ver aí vocês participando, tá? Lembrem-se, tem que manter a coluna reta, tá? Abdômen contraído, não pode ficar com a barriga solta, tá bom?
Contrai o abdômen, muito bem. Fecha a mão aqui, estende lá na frente. Isso. E já vai puxando aqui para cima, ó. Já para ir alongando. Alonga bastante e solta devagar. Sempre lembrando da respiração. Sobe mais uma vez, os braços lá em cima. Estica. Se puder, já sobe um pouquinho na pontinha do pé para esticar, tá bom? E baixou. Muito bem. Dá para ir até lá embaixo, aí vocês têm duas formas de fazer. Ou vocês afastam um pouquinho a perna e toca lá no chão, ou vocês fazem com elas unidas e toca lá também, tá? Então vai até o chão. Segura por uns momentinhos e vem subindo devagarzinho, tá? Devagar até chegar no pescoço, tá? Não é para subir de uma vez não, tem que vir devagar até chegar ao pescoço, tá? E falando do pescoço, ele também precisa ser alongado. Então, puxou aqui devagar, não é para tirar a cabeça do lugar, tá bom? É só para puxar aqui um pouquinho, conta aí uns segundinhos, depois para o outro lado, muito bem, tô gostando de ver, isso, parabéns, depois para trás, empurra um pouquinho assim, e depois para baixo, tá? Vocês vão fechar aqui a mão, ó. Apoiar na cabeça não é para empurrar, é só para deixar o peso da mão. Muito bem. Lembrando que deve ser de 10 a 15 segundos. Eu não estou demorando porque a gente tem tempo, tá bom? A nossa aula. Então, olha só, esses são alguns dos exercícios que os professores e os alunos podem estar fazendo durante o dia, tá? Todo dia. Quando não for aula de educação física, porque a gente tem um momento específico para isso, mas outros componentes vocês podem usar aí um pouquinho, 5 minutinhos do horário do intervalo, ou uns 5 minutinhos antes da aula, tá bom? Para eles estarem aí se alongando. E quais são os benefícios que vocês têm com isso, os outros profissionais também? Vamos ver? Então, olha só, os benefícios da ginástica laboral são a prevenção das doenças profissionais, a prevenção do sedentarismo, do estresse, da depressão, da ansiedade e outros, como eu falei para vocês, hoje muitos estudos, eles vêm para provar o quanto o exercício físico ele é bom para a mente, né? Para o aspecto emocional e para o aspecto social e o aspecto físico também. Outros benefícios é que melhora a flexibilidade, a força, a coordenação, o ritmo, agilidade e resistência e vai promover uma habilidade, uma maior mobilidade e melhor postura. Promove uma sensação de disposição, de bem-estar para a jornada de trabalho, no caso de vocês, para a jornada de estudo, tá? E além disso, vai favorecer o relacionamento social e trabalho em equipe e vai diminuir o afastamento médico em relação a acidentes e lesões que podem vir a acontecer com os profissionais, certo? Então, esses são alguns dos benefícios que nós temos aí ao praticarmos a ginástica laboral.